Olá, hoje a gente vai falar sobre esse livro aqui, Nó de Víboras, de François Mauriac. Bom, é um livro de um autor francês que ganhou o Prêmio Nobel de Literatura, foi escrito em 1932. É o primeiro livro que eu leio dele e foi uma grata surpresa, assim. Não tanto surpresa no sentido de achar que seria bom, porque um livro que já é muito elogiado, que muita gente fala muito bem, dificilmente, assim, que pessoas que eu admiro falam bem, dificilmente eu me decepcionaria. Eu sabia que leria um livro bom, mas esse livro aqui foi melhor do que eu imaginava. Eu não sei se eu estou empolgado porque eu acabei de ler, a leitura ainda está fresquinha, mas a sensação que eu tenho é que talvez ele esteja ali entre os 3 melhores livros que eu já li na minha vida. Muito bom. A escrita é maravilhosa, muito agradável, é impressionante como o autor domina a língua, porque a sensação que eu tenho é que ele escolheu as melhores palavras possíveis ali. Ele é muito preciso, é muito lúcido na escrita e é muito gostoso de ler o livro. Bom, mas vamos lá para a obra, sobre o que é o livro, né? Bem, o livro, 90% do livro é uma carta, é um tipo de desabafo do protagonista. O nome dele é Louis e ele escreve essa carta direcionada à esposa dele. A gente começa a ler a carta e vai percebendo logo no início como ele odeia a própria mulher, a sua família, e ele assim passa longas páginas falando mal de todo mundo, acusando, falando dos defeitos da esposa, falando dos defeitos dos seus filhos, dos netos, enfim. É como se ele tivesse ali a carta que é uma confissão, é também uma acusação geral. E assim, é um livro deixa eu ver aqui, de quase 300 páginas, 290 e poucas páginas, e que 280 páginas é a própria carta. Então, uma carta muito longa, em que ele vai ali destrinchando o porquê de ele sentir tantas coisas negativas em relação à esposa, aos filhos. E no começo do livro, a gente vai associando as víboras à sua esposa e aos seus familiares. A gente pensa que as víboras são essas pessoas. O autor, o escritor da carta, ele não é de uma origem nobre, mas a mãe dele, por quem ele foi criado, era muito boa de negócios, ficou muito rica e ele herdou não só o dinheiro, mas também a habilidade de fazer dinheiro. Então ele era muito hábil com dinheiro e ele conseguiu ali construir uma riqueza significativa. Só que ele não vinha da nobreza. E aí ele casa com uma mulher que, por outro lado, tinha um título muito nobre, vinha de uma família muito nobre, mas a família era uma família de gente que gasta muito dinheiro. Então, gente que ali está ostentando, esbanjando toda hora. E aí, meu amigo, não há dinheiro que aguente. Dinheiro não aguenta desabafo. E apesar do título da nobreza, a família estava quebrando. Então, eles viram ali a oportunidade em Louis, no autor, no protagonista, no escritor da carta, de arrumar um casamento e salvar o lado financeiro da família. Então, existe esse casamento aí. E assim, no início você não percebe que a mulher casou por interesse. Existia ali um certo afeto pelo Louis, mas por parte da família fica claro que o casamento foi bom para resolver a parte financeira. Como a mãe do Louis era muito apegada ao dinheiro, a gente percebe também que o Louis não teve a figura paterna ali. Eu vou falar um pouco sobre isso. Ele foi criado pela mãe, e a mãe valorizava muito a questão do dinheiro, sempre deu tudo a Louis, mas ele não se tornou uma pessoa... ele se tornou uma pessoa mimada sentimentalmente, mas não mimada em relação ao trato com o dinheiro. Ele não se tornou um gastão. Ele continuou cuidando muito bem do dinheiro.
Só que o que acontece? Ele começa na carta, boa parte do início da carta até o meio, ele fica ali acusando a mulher de ser interesseira, a família de só pensar em dinheiro. E aí você se questiona, bem, no começo você fica pensando que as víboras são os membros da família, mas em certo momento você começa a pensar, caramba, eu acho que a família pode até ter seus problemas, mas esse Louis é um cara complicado, porque ele tá falando mal de todo mundo ali, fala mal dos filhos, aí você percebe que ele não gosta dos filhos realmente, que despreza os filhos, que não dá atenção aos filhos. E assim, uma pessoa que, ainda que perceba defeitos nos seus filhos ou defeitos na sua esposa amada, ele não vai ali ceder à tentação de ficar falando mal. Quando a gente você ama um filho, por exemplo, por mais que o filho tenha defeitos, você tem dificuldade de falar mal dele, porque isso te fere. Você não nota isso no Louis. Ele fala abertamente o quanto ele despreza aquelas pessoas como se fossem estranhas. Na verdade, pior do que estranhos, porque muitos estranhos são inofensivos. E para o Louis, a sua família era extremamente, era uma ameaça para a fortuna dele. E aí você vai mudando de opinião. Não é a família constituída de víboras. Talvez as víboras estejam no coração do próprio Louis. O nó que foi dado no seu coração foi dado por víboras internas, problemas que ele enfrentou e que ele não conseguiu superar. Um dos principais problemas que motivou ele começar a escrever essa carta, essa longa acusação e também uma longa confissão, foi porque em uma conversa com a esposa, ainda no início do relacionamento, ele nem filho tinha, a esposa comentou que ela tinha um grande amor, que ela foi apaixonada por outra pessoa, isso antes de conhecer Louis, né? Antes de noivar com ele, antes de casar com ele. Mas o fato de ele descobrir que ela amou outra pessoa mexeu tanto com ele que o mundo desabou. Então, quando no início do casamento, ele tinha expectativa de que ele era amado de fato, apesar de ainda existir aquela suspeita de que a família quis casá-lo com ela pelo dinheiro. Ele ainda tinha uma esperança de que ela o admirava, de que ela o desejava, de que ela o amava. Mas quando ela comenta isso, ele percebe que ele sente, na verdade, que ele não foi amado como ele gostaria de ser amado, que na verdade ele foi o segundo plano. Veja, a carta é escrita por ele, então é a visão dele. A gente não sabe a opinião da esposa. Pode ser que ela não tenha dado tanta importância a esse amor antes do casamento, mas na visão dele, ele acha que ele era a segunda opção, o banco de reserva, né? Aquele ali que ela casou porque era o jeito. E ele se sente muito mal com isso, sente o orgulho ferido, sente que a esperança que ele tinha, porque ele não era um cara bonito, não era um cara, não era da nobreza, não era um cara atraente, então talvez até porque não tinha tido ali a educação, a presença paterna, você percebe que ele era muito carente e ele precisava de atenção, ele precisava se sentir realmente amado, idolatrado, ele precisava sentir que ele era a pessoa mais importante do mundo, pelo menos para sua esposa. Mas quando ele descobre isso, ele acredita, coloca na cabeça, coloca no coração de que ele era uma segunda opção. E ele não consegue superar isso. É engraçado, né? Como a mera ideia de algo que ele nem sabe se era verdade, era uma ideia que ele assumiu ser verdadeira, depois que a mulher contou isso, ele gravou aquilo ali com a intensidade que ele nunca conseguiu superar. E isso mudou a vida dele para sempre, porque ele ficou muitos anos casado, até ele é um idoso, então 30, 40 anos ele carregou isso no peito, levou esse ressentimento, não conseguiu superar, e o ódio à mulher só fez aumentar durante os anos, e por consequência também o ódio aos filhos. Ele era uma pessoa tão carente
que ele começou a falar mal da esposa quando eles tiveram filhos, porque a esposa começou a dar atenção para os filhos e não para ele. Então ele acusa a mulher até disso. Olha, depois que você teve os filhos, você só teve olhos para eles, ou seja, era uma pessoa desesperada por atenção. E essa atenção ele não tinha da esposa. Mas a gente começa a se colocar na visão ali da esposa e a perceber que as acusações que ele faz à esposa não tem muito sentido, porque a mulher está apenas cuidando dos próprios filhos. E a gente percebe que ela está se esforçando para ensinar questões de fé para os filhos, inseri-los na religião. Ou seja, ela era uma pessoa que tinha essa preocupação espiritual também. Mas o ódio do Louis era tão grande que ele era um cara estudado, muito intelectualizado, muito inteligente, e ele conhecia a Bíblia, ele conhecia a religião. Então ele sabia citar as escrituras. E o que é que ele fazia? Toda vez que ele percebia que a mulher, tentando ser uma cristã de verdade, cometia um deslize e era de certa forma hipócrita, mas hipócrita não de má fé, mas no sentido de que ela está vivendo a fé cristã, só que ela não consegue ser perfeita como a fé cristã pede. Então ela comete deslizes. E toda vez que ela cometia esses deslizes, não por má intenção novamente, mas porque ela ainda não estava plenamente formada na ética cristã, assim, por fraqueza, porque os desafios cristãos não são fáceis de cumprir, ele acusava ela usando a própria Bíblia. Então ele jogava na cara: olha, você não é religiosa, você é uma hipócrita porque você fala isso, mas você só quer saber de dinheiro. Você fala isso, mas você está preocupada com dinheiro. Então ele tinha essa língua ácida, ele tinha esse veneno na boca, como se fosse uma cobra realmente contra a própria esposa. E ele via os seus filhos como se fossem extensões da sua esposa. Então o ódio que ele desenvolveu em relação a ela, por causa dessa decepção que ele teve lá atrás, amorosa, ele estendeu aos filhos. E isso acontece muito, né? Muitas vezes a gente tem raiva, tem algum sentimento negativo em relação a uma pessoa e injustamente nós estendemos esse sentimento às pessoas que são próximas àquele alvo da nossa decepção. Quando, na verdade, cada pessoa é um mundo, cada pessoa é responsável por suas decisões e o fato de a esposa viver de uma forma não quer dizer que os filhos vivam da mesma forma, que acreditem nas mesmas coisas. E, enfim, a gente vai percebendo então que a víbora é o próprio Louis. Mas a gente começa a pensar, então, cara, você começa a desenvolver raiva em relação ao Louis. Em alguns momentos, sim, você fica com raiva do Louis, você tem um sentimento de aversão, mas ele é muito inteligente e ele é muito lúcido. Então, em alguns momentos, quando ele está confessando e falando sobre as coisas, a capacidade que ele tem de reconhecer os próprios problemas o humanizam e o aproximam do leitor. Então, em alguns momentos você pensa, caramba, é uma pessoa que está desabafando, que está acusando todo mundo, mas também está confessando os problemas dele. Então, por exemplo, um tutor do filho dele era um seminarista. E ele admirava esse seminarista porque ele percebeu que esse seminarista era uma pessoa que de fato era sincera. Ele percebeu a sinceridade nesse seminarista porque o seminarista era muito dedicado, muito religioso, ensinava bem ao seu filho, mas ele gostava muito de música. E aí um dia ele foi para um show de jazz, o seminarista. Só que descobriram, o pessoal da igreja descobriu que ele foi para um show de jazz, não era possível, e aí ameaçaram ele de expulsar da igreja, enfim, de sofrer ali muitas punições. E o Louis percebeu o quanto o seminarista ficou atingido por aquilo, envergonhado por aquilo, e vivia rezando, pedindo perdão a Deus. Então ele percebeu a sinceridade daquela fé. E naquele momento ele percebeu, nem todo mundo é cínico como a minha esposa, ou cínico como os meus filhos. Essa pessoa aí, esse seminarista, ele é de fato sincero, ele está buscando a fé. Dá para perceber na vergonha, no arrependimento, na tristeza que ele sentiu
só de imaginar que poderia perder a, a bênção divina. Mas para a esposa e os filhos, ele achava que era todo mundo cínico ali, que estava usando a religião apenas como símbolo de status. Sabe, aquela coisa de eu vou para a igreja, eu sigo os mandamentos da igreja, porque eu quero ser bem visto pela sociedade. Eu quero ter boas relações, quero que me respeitem, que me convidem para as casas, para jantares e tudo. Enfim, a igreja, na visão de Louis, era como se fosse um clubinho de pessoas que estavam interessadas ali em melhorar materialmente as suas próprias vidas. Isso é a visão dele. Sobre a mulher dele, eu não acho que era isso. A gente vai lendo e vai percebendo e vai simpatizando com a mulher, apesar de que ela realmente comete alguns deslizes, no sentido de que ela não consegue cumprir exatamente tudo. Por exemplo, o desapego material cristão, católico, ela não consegue cumprir, ela tem aquele receio, ela ainda quer proteger o patrimônio dos filhos, mas não é uma coisa de má intenção, é só uma fraqueza, é alguém que está tentando ser uma pessoa melhor, mas ainda tem medos, ainda tem algumas confusões sentimentais, mentais, ou seja, ela é uma pessoa como nós, é uma pessoa frágil, que está lutando, pecadora, que cai, que se levanta novamente, enfim, como todo mundo, como todo ser humano, né, falho. Só que, como o Louis tem esse sentimento de ressentimento, de rancor, incapaz de perdoar aquela confissão que ela fez, ele não quer humanizá-la dessa forma. Ele se recusa a ver que ela é alguém que só está tentando ser uma pessoa melhor. Não, para ele, ela é uma cínica, ela é uma hipócrita. Então, Louis começa a querer proteger o que ele conquistou materialmente, porque ele não quer que a família herde nada do que ele criou, daquele império, daquela riqueza que ele construiu. Ele sempre foi um cara muito controlado com dinheiro, sempre muito bom nos investimentos, e ele se apegou tanto ao dinheiro que ele optou por deixar de seguir os sonhos profissionais dele. Em algum momento você percebe ali que ele poderia ser um excelente escritor e talvez tivesse sido isso que ele gostaria de ser. Mas o dinheiro para ele, desde a criação pela sua mãe, em que o dinheiro foi a salvação dele e da própria mãe, o dinheiro sempre foi a âncora dele, sempre foi a proteção, sempre foi o que o deu significado na vida. Se ele não tivesse dinheiro, ele não teria casado, ele não teria sido respeitado pelas pessoas. Então, no fim, ele é o que ele está acusando a família de ser. Ele é esse cínico, ele é esse hipócrita, ele é essa pessoa que se entregou ao dinheiro. Talvez ele não seja hipócrita porque ele, em nenhum momento, ele fala que ele não é assim. Na verdade, esse é até um lado bom dele, é uma virtude dele, porque ele confessa o quanto ele gosta do dinheiro e que, pelo menos, ele é sincero e ele não está se entregando a essa, nas palavras dele do início, essa baboseira de religião. Só que a gente fica pensando, todos esses problemas do Louis aconteceram e foram decorrência do amor ao dinheiro? Será que ele sofreu tudo isso porque ele se apegou demais ao dinheiro e fez o dinheiro seu Deus? Ele criou esse ódio à família dele por causa do dinheiro? E a gente vai percebendo que, apesar de o dinheiro ser muito significativo, muito importante na vida dele, nas decisões dele, nos relacionamentos dele, a gente percebe que não. O amor dele, a maior carência, o maior desejo, o motor da vida dele não era o dinheiro, era a vontade de ser amado. Ele queria desesperadamente ser amado genuinamente, sem aquela coisa do interesse de se aproximar dele por causa do dinheiro. E a gente percebe isso com dois relacionamentos que ele tem. O primeiro, o relacionamento dele com a filha Marie, com quem ele faz ressalvas. Ele não odeia. Ele faz muitos elogios. Ela diz que era uma menina doce, educada. Por quê? Porque Marie era aquela menina inocente que tratava ele bem, que era carinhosa.
e que não ligava para dinheiro. Então, como ela não ligava para dinheiro, como ela era carinhosa, era muito espiritualizada também, tratava ele bem, não demonstrava ter medo dele, da rabugice dele, ou seja, tratava ele como se fosse uma figura mais velha, quem você deve amolecer com carinho, com gentileza. Então ele se amolecia diante dela e ele gostava dela, ele sentia algo importante, um amor por ela. Então, o sentimento que ele sentia em relação a ela até fazia com que ele sentisse que ele podia ser uma pessoa boa. Porque se ele não sentisse aquilo, ele perceberia que ele estava entregue a tudo que era ruim, já que ele não sentia nada bom por mais ninguém. Então, ela era aquela âncora que ele tinha para lembrar que ele poderia ser humano. Acontece que Marie morre cedo e ele sofre muito com isso. Existem alguns episódios que vão transformando o Louis. De um momento ele passa um bom tempo acusando todo mundo, falando mal de todo mundo, mas aí quando ele perde Marie, é um baque que ele tem na vida dele. E tem outro também que eu acho que é um sobrinho dele que mora na casa, ali na mansão e tudo, e o nome dele é Luke. E Luke também é aquela figura mais jovem, espiritualizada, divertida, que não tem medo dele, que, a exemplo de Marie, ele é carinhoso com ele, gosta de conversar com ele e não tem apego nenhum a dinheiro. Só que Luke é convocado para a guerra, e o Louis vai dar uma corrente de ouro. Olha, leva esse ouro aqui se você precisar, isso pode se salvar na guerra, se você for feito de refém, você pode oferecer para alguém, enfim, é uma proteção. Ou seja, Louis, que era tão apegado ao dinheiro, à riqueza e tudo, ele pega um tesouro que estava escondido no seu cofre e oferece para Luke, e Luke não quer. É mais uma pessoa que não demonstra ter amor ao dinheiro, e talvez por isso acabou ganhando ali a admiração também do Louis e o carinho de Luke. Só que mais uma vez Louis perde a pessoa que ele amou também, porque o Luke ele vai para a guerra e não volta. Então é mais um baque que o Louis tem. O livro continua ele tentando artimanhas jurídicas para fazer com que a família não herdasse nada do que ele criou, nada do que ele conseguiu. E aí você percebe, por exemplo, que ele desenvolveu esse ódio todo pela filha, pela mulher dele, por causa de um comentário sobre um grande amor antes do casamento, que pode nem ter sido verdade. Ele desenvolveu esse ódio por anos, que ele nunca conseguiu superar. Mas ele fala que teve amantes, inclusive ele teve um filho fora do casamento. Ou seja, ele não está percebendo o espinho no próprio olho. Ele está acusando a mulher de ser a víbora, quando na verdade a víbora é ele mesmo. Então ele teve um filho fora do casamento e ele vai atrás desse filho, com quem ele nunca teve convivência. Ele apenas mandava uma mesada para ajudar na educação do filho. Só que ele percebe que, bom, se é para a minha riqueza ficar com alguém, que seja para esse filho bastardo aí com quem eu nem convivi, que deve ser melhor do que esses meus filhos aqui, melhor do que minha esposa. E aí ele vai atrás do filho bastardo e tudo, e ele percebe que o filho bastardo, na cabeça dele, é igual aos outros, não tem diferença nenhuma. E que, inclusive, quando ele está tentando passar a herança para esse filho, o filho passa a perna nele, porque o filho vai atrás da família, vai dizer o que o velho está fazendo, e aí ele descobre esse plano ali de não deixar nada para ele. É assim, esse plano do Louis de não deixar nada para a família. O filho bastardo negocia com a família, diz, olha, vamos fazer assim, eu não vou aceitar, mas aí depois vocês me dão uma mesadinha e tudo. Ou seja, aquele interesse financeiro muito forte que os filhos de Louis têm, o bastardo também tem. E aí ele sofre essa decepção e tudo, e depois que ele volta da cidadezinha onde o filho bastardo vivia e que ele percebeu que não ia dar muito certo esse plano de proteger a herança passando para o filho bastardo, ele volta para casa e descobre que a esposa faleceu. E aí é um ponto. Aqui foi o ponto de virada. Quando ele percebe que a esposa faleceu, ou seja, ele está escrevendo uma carta que até então
tinha talvez 200 páginas, tudo para a mulher ler, e no fundo ele tinha a expectativa de que a mulher leria aquela carta e tudo seria esclarecido, apesar das acusações. Eu acho que no fundo ele tinha esperança de entregar aquela carta para ela, os dois voltarem a falar como marido e mulher que se gostam, para ter um final feliz. Então, apesar da carta ácida, ofensiva, você percebe que no fundo o que ele queria era isso. Era uma longa discussão de relacionamento, uma longa DR, para poder, no final das contas, tudo ficar bem. Só que quando ele descobre que ela morreu, ele desaba. Ele passa esse tempo todo escrevendo uma carta para entregar à esposa, porque ele tinha certeza que ele morreria antes. Mas ele não morre antes. Quem morre é a esposa. E aí aquela coisa, a gente não tem ideia do que a gente pode sentir, do que a gente vai sentir quando a gente perde alguém. A gente pode imaginar, quando fulano, eu amo fulano. Se ele morrer, eu vou sofrer muito. Mas quando ele de fato morre, o sentimento é completamente diferente, muito mais intenso e indescritível. Ou seja, a gente não consegue saber o que a gente vai sentir quando a coisa de fato acontece. Quando a mulher dele morre, o que é que acontece? Ele não tinha ideia do que poderia acontecer no coração dele. E o que de fato ocorre é que tudo perde sentido. Ele sente um completo desapego ao dinheiro. Algo que o sustentou a vida inteira. E aí você tem a certeza, ele não amava o dinheiro. Ele era muito carente e queria o amor da esposa. Quando ele perde a mulher, ele percebe que, nada mais faz sentido. E aí ele abre mão de tudo. Ele vira para os filhos dele, contra quem ele lançou tantas acusações, e diz, eu não quero mais nada disso. Fiquem com tudo, me deem apenas uma mesada aqui para eu sobreviver. E tá bom, não quero mais nada. Só que ele sempre foi tão rabugento, tão ácido, tão ruim para os filhos, tão indiferente, que os filhos não acreditam. O que é que está acontecendo? Isso aí deve ser mais uma armadilha que ele está fazendo contra nós para a gente cair aqui, a gente perder tudo. Então ninguém acredita. Só que ele insiste nisso e os filhos vão percebendo. Ele chama o pessoal do cartório, chama o advogado, ele assina tudo que pode assinar. E aí os filhos percebem, não estou vendo nenhuma armadilha aqui. Eu acho que não tem o que fazer, né? Vamos aceitar aqui. Eles aceitam. Louis fica vivendo na casa, que ele pede, só quero viver na casa onde eu sempre vivi, já estou no final da vida, daqui a pouco eu vou morrer e vocês pagam as minhas contas normais. O governante, a comida, só, não quero mais nada. E isso é o que acontece, ele fica vivendo na casa, se sentindo muito só, ainda continuando a escrever, e em um determinado momento ele tem o desejo de tentar recuperar o relacionamento com os filhos. Se sentindo muito mal sem a mulher, percebendo que tudo perdeu sentido. Ele quer se reaproximar dos filhos, mas ele percebe que é tarde demais. Né? Uma vida toda de indiferença, de acusações, até de ódio que ele sentia pelos filhos, é tarde demais. Os filhos não têm interesse em se aproximar dele. Em uma determinada cena, ele marca com os filhos um jantar e ninguém comparece. Então ele fica naquela refeição sozinho, numa longa mesa, comendo sozinho, os filhos não foram, e ele puxa a conversa com os dois governantes que estão ali, uma mulher e um homem, funcionários muito antigos com quem ele nunca conversou, nunca conversava, nunca falava nada, tratava como se fosse um escravo mesmo. E aí ele genuinamente quer mostrar interesse, quer conversar finalmente com a governanta, e pergunta, ele lembra vagamente que aquela governanta tinha uma filha. E aí ele pergunta, na boa intenção, na inocência, ele comendo sozinho, ele querendo companhia de alguém, ele pergunta como está a filha da governanta. Só que a filha da governanta tinha morrido há muitos anos. E a governanta fala para ele, você sabe que a minha filha morreu há muitos anos. Ou seja, nem a governanta acreditou que ele era um homem mudado. A governanta entendeu que aquela pergunta era uma maneira de feri-la. Era só uma pontada, só para deixar ela triste. Mas não, ele estava tentando ser simpático. Ele estava tentando conversar.
Tudo bem que ele estava querendo amenizar a solidão que ele próprio estava sentindo, mas ele estava tentando, talvez ali, uma das primeiras vezes, conversar com alguém que era inferior a ele, de modo aberto, de coração aberto. Só que o que é que acontece? Durante esse período, os filhos duvidam da transformação dele, não acreditam, mas não tem muitos indícios para mostrar que ele não se transformou, porque ele está vivendo na casa, ele não pede nada, ele não dá trabalho. E uma das netas dele, nesse momento, se separa do marido, tem um problema com o marido, e ele se aproxima muito da neta. A neta começa a ficar muito mal, tem problemas psiquiátricos por causa dessa separação, e ele cuida da neta, ele fica fazendo companhia à neta, e ele aconselha a neta durante um período, durante uma temporada. Ela fica morando com ele e ela percebe o quanto ele mudou. E ela se aproxima muito dele. Só que ele continua a escrever aquela carta. Você percebe que ele está transformado. E quando ele vai fazer uma declaração final na carta, ele está em sua escrivaninha, ele não consegue escrever tudo e morre na escrivaninha. Então a carta fica incompleta. Ele não entregou a carta para ninguém, a mulher dele tinha morrido. E quando ele está escrevendo a carta, quando ele vai fazer um tipo de confissão final, ele morre em sua escrivaninha. Aquela carta é logo recolhida pelo membro da família, por um filho, descobre essa carta depois, e esse filho lê a carta. E quando ele lê a carta, ele entrega para sua irmã, a filha também do Louis, e diz, aí já é uma carta, são as 2 cartas finais do livro, que tem somadas aí talvez 20 páginas. E aí o filho do Louis fala, veja essa carta só mostra como o nosso pai era péssimo. Ele faz algumas declarações aí, algumas confissões e tudo, mas na minha cabeça ele fez isso porque ele já tinha perdido tudo, ele já estava meio louco, já estava muito frágil. Ele não fez isso porque ele tinha mudado, ele fez isso porque era um desespero. Ou seja, o filho não acredita na mudança do pai. O filho só lê a carta e percebe as acusações, e é essa imagem que ele cristaliza sobre o pai. O pai não valia nada, o pai odiou os filhos, logo ele fala para a irmã, esse aí o nosso pai. Então se você sentia alguma culpa por não gostar do seu pai, leia essa carta que você vai ter certeza que o nosso pai não prestava. Só que a neta que Louis cuidou no final da vida, que passou alguns meses com ele, sabe da existência dessa carta e pede para ler a carta. E aí explica. E pede para ler a carta para sua mãe, né? Para a filha do Louis. E ela fala, eu deixo você ler a carta se o meu irmão, o seu tio, deixar. E aí pede para o tio, para o irmão, e ele, tudo bem. Aí ela justifica, né? A neta pede, veja, eu quero ler muito essa carta, porque eu entendo o ódio que vocês têm a ele, eu entendo tudo que ele foi, mas só eu convivi com ele nos meses finais da sua vida. Só eu sei que a mudança dele foi real. Eu acredito nisso, então eu queria muito ler a carta. Eu preciso ler a carta para entender o meu avô, e eu preciso ter essa certeza de que aquela transformação foi real, porque eu sinto que foi real pelos meses que ele passou comigo. E eu vou fazer uma confissão para vocês. Ele tinha encontrado, ele finalmente tinha se entregue ao amor de Deus, e ele tinha o plano de comungar pela primeira vez no Natal, mas ele não chegou vivo ao Natal. Ou seja, na visão da neta, ele realmente se converteu. E talvez tenha sido essa declaração que ele estava fazendo antes, logo no momento em que ele morreu sobre a escrivaninha. Então, a imagem do Louis na escrivaninha, terminando aquela carta e tombando na mesa morrendo, gera 2 tipos de sentimento. O primeiro é que a gente fica com pena. A gente fica com pena, caramba, esse senhor aí, ele mudou, ele morreu só, ele não conseguiu falar o que ele queria falar para a esposa. Mas também tem um outro sentimento, que é o sentimento derivado do filho, que é o sentimento daquele, esse cara foi um velho escroto a vida toda,
e morreu só, e morreu como devia morrer mesmo, e sabe, aquela coisa do senhor tombando e como se fosse um traste, um peso na vida dos outros. A gente tem essas duas imagens. Mas é claro que depois que você vê a declaração de Giannini e você leu a carta toda, né, que é o livro inteiro, você percebe as nuances, os problemas, as questões que ele enfrentou, as virtudes, os defeitos, a lucidez dele para comentar dos próprios defeitos. O sentimento que ficou para mim, pelo menos, e eu acho que é o sentimento que fica para todo leitor atento, é de que sim, ele era uma pessoa que tinha muitos problemas, mas ele se converteu. Então ficou muito claro que ele era uma pessoa muito carente, que ele queria sentir que ele era amado por alguém. E que ele, no fim da vida, ele percebeu que sem a esposa nada tinha sentido, sem a esposa para comentar tudo que ele precisava falar, para expulsar as víboras do seu coração, nada fazia sentido. E a gente nota que ele não tinha esse amor ao dinheiro que a gente suspeitava no início. Então, tem uma parte, o livro termina com a carta da Giannini, né, com a sua neta, justificando para o seu tio o pedido para ler a carta toda. E ela fala: eu sinto que o meu avô poderia ter sido diferente se ele tivesse contato com uma pessoa imperfeita e capaz de confessar os seus próprios problemas e capaz de mostrar que a religião não quer, que o cristianismo, que o catolicismo não quer que você seja esse modelo perfeito que as pessoas pintam por aí. O problema é que o catolicismo, a religião ali, era uma imposição de perfeição tão grande que na visão do meu avô era só uma posição de muitas pessoas hipócritas, porque ninguém era de fato perfeita. Elas apenas se vendiam como pessoas perfeitas. Ele não podia aceitar isso porque ele percebia, ele era muito lúcido para mostrar que ele mesmo era cheio de defeitos. Por que essas pessoas querem dizer que elas são tão superiores a mim? Porque elas insistem em dizer que elas são perfeitas, quando não são, e eu estou vendo isso. Ele só queria perceber que as pessoas pudessem ser sinceras em seus defeitos. Então Giannini fala, se ele tivesse... É uma pena, porque a única pessoa que poderia curá-lo dessa resistência, dessa acusação de ver nas outras pessoas essa vontade de se declararem perfeitas, catolicamente, são perfeitos cristãos, ele tinha essa trava, ele tinha esse ressentimento que impediu de conversar com ela sobre isso. E era a esposa. A esposa era exatamente isso. Era uma pessoa que não se vendia como uma pessoa perfeita. Era uma pessoa que estava tentando seguir o cristianismo, o catolicismo, e ela caía, e ela confessava, e ela demonstrava isso. Ela não estava tentando vender a imagem de que ela era perfeita. Só que ele não conseguia conviver, conversar, enxergar isso nela, porque ele tinha esse ressentimento antigo que ele não conseguiu vencer. Então, no final das contas, o livro é uma acusação, é uma confissão, é uma conversão. É um livro maravilhoso e tem muitas questões aqui, então, para o público brasileiro, né? Isso fica muito evidente que o brasileiro é um povo muito dinheirista, tudo gira em torno do dinheiro. O dinheiro é o que há, mas eu não acho que isso seja um problema exclusivo do brasileiro, é um problema exclusivo da humanidade, talvez seja mais evidente no brasileiro do que em alguns lugares, porque à medida que a religião enfraquece, a cultura enfraquece, o que fica mais forte e evidente, o que é mais buscado pelas pessoas é o que é superficial, terreno, é dinheiro, é o material. Mas a gente percebe aqui outras questões também. Então, pessoal, é isso. É um livro magnífico, como eu falei, talvez esteja entre os 3 melhores livros que eu já li. E é isso. Se você já leu, comenta aí o que você achou, se eu estou errado em alguma coisa, se eu esqueci de comentar alguma coisa que você achou interessante, tá bom? Aqui, hoje, a gente conversou sobre ele. A gente se vê no próximo vídeo sobre outro livro, sobre outra história, sobre outros dramas humanos. Fiquem em paz, até a próxima. Tchau, tchau.